está nos visitando, que não foi apresentado desse lado, na verdade, eu peço para o pessoal do Ministério de Casais já vão preparando aqui. É que a gente tem uma surpresa para um casal, pediu para a gente estar orando e eles nem sabem o que a gente está fazendo. Você já imagina, para eu estar trajado dessa maneira, morrendo de calor. Então, o pessoal estavam escondidos aqui do lado para que esse casal não pudesse ver. E eles estão vindo, os visitantes, né? Estão dando honra aí para a Helenalda e para o Luciano. Nós vamos fazer uma celebração. Eles casaram só no civil, né? E ele vai dar de lua de mel ou de presente para ela, ela não sabe. Ela vai para o retiro de casais e o retiro de casais vai ser a lua de mel deles. Então nós já arrumamos até gente para ficar com os filhos. Então ela não está sabendo de nada. Estão aí. Eu só falei que ia ter uma dinâmica no casamento dela. Eu amo esse negócio, cara. Meus líderes às vezes não acreditam. Então o pessoal que não foi apresentado, por gentileza, fique em pé aqui. Eles estão escondidos ainda. Enquanto eles estão arrumando, tem alguém que está nos visitando aqui, pode ficar em pé nesse lado. Isso, pode apresentar. Marcela, seja bem-vinda, viu? Sinta-se em casa. O pessoal perto pode estar cumprimentando. Sem vergonha, isso. Tem mais alguém nesse lado aqui? Isso, eu vou apresentá-los por último. Desse lado aqui esquerdo, do meu lado esquerdo tem alguém? Quem é que estão olhando aí para trás, procurando, não tem ninguém? Então vou pedir para eles ficarem aqui em pé, podem ficar. Esses aqui são os amigos da Helenalda e do Luciano. Pode ficar em pé, agora pode. Estavam escondidos ali para eles poderem sair pelo outro lado. Como eu ia pregar, eu falei, então dá para a gente alterar. Pode se apresentar, seu nome? De Rai. Puxa, que prazer tê-la aqui. Maria Lúcia. Opa. Cristina. Manuel, são muito bem-vindos. Obrigado por darmos a honra de tê-los aqui com a gente, tá bom? Pode sentar. A minha galera aí tá pronta. Os líderes de célula, eu já fiz o esboço da mensagem que você vai pegar. Eu vou aproveitar o tema do Domingos, que eu gostei muito lá do tema. Eu já estava lendo 1 Samuel, lutando pela família. Será que esse casamento tem a ver? Vocês acham que tem a ver? Então a gente vai fazer a cerimônia diferente. Eu vou ministrar sobre eles e vou pregar depois. Preparados? Agora a gente está entrando num ambiente de casamento. A minha esposa veio, operou o dedinho, veio aqui só para prestigiar isso aí. Está pedindo a cura, mas ela não conseguiu levantar a perna. O senhor está olhando. Ela está ali no cantinho. Cuidado na hora da gente ir embora, por favor, de não pisar no pé dela. Pessoal aqui dos apóstolos, arrumados como nós ensaiamos. Deixa eu só, tranquilo? Deixa eu dar as últimas instruções. A música, aquela, você vai ver os padrinhos. Calma aí. Pode colocar ele em minha casa, pode soltar a música.
música. Olha os padrinhos. Cada padrinho bonito. Quero consagrar a ti o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Lúcia, só é a marcha agora não. É uma outra. Inventa uma outra aí. Eu esqueci desse detalhe. Só vou perder bem. Pode jogar. Calma, isso aí é nervoso mesmo. Como é que vai sair? Tem alguma aí? Vamos atrás, a gente vai pegar. Eu esqueci dessa. Sai um monte de macho. Puxa vida, parabéns. Pode ser a mesma música. Ah, quando ela entrar, é para vocês levantarem.
possa estar abençoando neste momento e confirmando uma decisão que vocês já fizeram há tanto tempo, está celebrando diante do Senhor. Senhor nosso Pai, precisamos tanto do Senhor e queremos, como nós nos alegramos com a Tua presença, como é bom fazer parte da Sua família, como é bom, Senhor, estarmos aqui celebrando o Elenal, Senhor, e o Luciano. Ó Deus querido, então conduz agora o nosso coração, conduz agora que a Tua palavra venha entrar em cada coração aqui, Deus, e venha fazer morada. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos mostra sempre, eu sempre vou falar isso, parece que já virou um jargão, o casamento nasceu no coração de Deus. Você entende isso? Que o casamento nasceu no coração de Deus. O texto bíblico de Gênesis diz assim: é por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Quem estabelece o primeiro casamento é o Senhor, é dele que o casamento é gerado. Agora, uma das coisas mais bonitas que eu vejo na Bíblia, que Deus ele percebe o homem e fala assim: puxa, eu vou arrumar alguém, vou criar alguém para dar sabor à sua vida. E aí ele cria a mulher, entrega, e a alegria do homem diz que o coração se alegra, e ele fala assim: olha, essa vai ser chamada varoa, porque de mim foi tirada. O primeiro princípio do casamento é que não existe casamento que as pessoas andam e cada um pensam somente do seu jeito. O casamento, ele só é casamento quando você faz parte do outro. Por isso tornam-se uma só carne, por isso andam juntos. E nós estamos celebrando, na verdade, essa cerimônia para reafirmar algo que eles já fizeram um dia diante do civil, e hoje estão fazendo aqui diante do Senhor e dos amigos e da família CBT, né? E eu gostaria que a gente sempre guardasse, que você sempre guardasse, que o casamento ele é formado a três. Deus ele tem que fazer parte. Ele faz parte no início, mas também é Ele que permanece. Uma frase que me chama muita atenção é do Ariovaldo Ramos, se eu não estiver enganado. Ele fala que todo casamento, todo relacionamento, ele começa no amor, mas ele permanece no perdão, nos ajustes, no amor. E essa é a grande lição que eu gostaria de deixar para vocês. Que esse seja só o começo, né? Na verdade, o recomeço, ou continuar confirmando aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Que vocês são importantes, são especiais demais para o Senhor. Tanto que o Luciano planejou, na verdade, só para a gente estar orando. Porque ele tem uma segunda surpresa. A lua de mel de vocês já está comprada. Vocês vão para o retiro de casais, nós já vamos até gente para ficar com seus filhos. Se você está sabendo. Tem que arrumar a mala a partir de amanhã. Correr atrás, porque sexta-feira estamos embarcando e vocês vão ter a lua de mel junto com todo o Ministério de Casais. Por que nós chamamos de Ministério de Casais aqui? Porque todos eles fazem parte dessa história. Como igreja, nós lutamos pela família, e na verdade esse é o tema da mensagem que eu vou abordar logo depois dessa cerimônia, que precisamos lutar pela família. E esses casais que são líderes do Ministério de Casais têm lutado, têm se esmerado. O Fabiano, eu acho que eu virei de bermuda. De quem tu tira essa calça? Tu veio de calça não? Eu falei, os caras, alguém deve estar sem bermuda por aí. Você, sem calça. Tudo isso para dizer o quanto vocês são importantes, o quanto nós nos importamos com vocês. E agora nós vamos celebrar as alianças. De maneira muito curta, simples, né? Temos aqui, deixa esse negócio aqui. Nós vamos estar fazendo uns votos. Eu estou meio atrapalhado aqui, quem usa? Pronto. Luciano, gostaria que você ficasse de frente para Elenaldo, Elenaldo de frente para o Luciano. E que você repetisse o que eu vou falar aqui. Tá bom para ela? Porque eu escolhi você. Porque você aceitou o meu amor. Hoje, eu reafirmo como minha esposa
para tê-la, para conservá-la em todas as circunstâncias da vida, para amá-la e querê-la enquanto viver, de acordo com a vontade de Deus. Para isso, empenho a minha honra e peço a Deus que me ajude a cumprir, fielmente todos os compromissos implícitos em nosso amor. Leonalda, olhando bem para o Luciano, porque eu escolhi você, porque você aceitou o meu amor, e hoje eu reafirmo com meu esposo, para tê-lo, conservá-lo em todas as circunstâncias da vida, para amá-lo e querê-lo enquanto viver, de acordo com a vontade de Deus. Para isso, empenho a minha honra e peço a Deus que me ajude a cumprir fielmente todos os compromissos implícitos em nosso amor. Agora eu gostaria que você pegasse a aliança. Chefe, você que é mais experiente, começa com ele ou com ela? Obrigado. Preste atenção, a aliança ela é formada de material, um dos materiais mais preciosos que tem. Isso para simbolizar que o casamento não pode ser algo descartável, que você pode trocar, que você pode substituir. O casamento é precioso aos olhos de Deus. Segunda coisa que a gente consegue aprender com a aliança e que me chama a atenção é que ela não tem fim. Casamento é até que a morte separa. Casamento não é para qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer divergência, mas casamento, como ele nasceu no coração de Deus, é só através dele que vamos conseguir honrar o nosso compromisso até o fim. Então, se repete agora: eu dou-lhe este anel como símbolo do meu amor por você, meu amor por você, que seja um lembrete de que estou sempre ao seu lado e que eu sempre serei parceiro, fiel a você, em nome de Jesus. Pode colocar a aliança. Opa, agora Leonalda. Passa o microfone, fala perto. Para ela. Isso. Eu dou-lhe este anel como símbolo do meu amor por você. Como símbolo do meu amor por você. Que seja um lembrete De que estou sempre ao seu lado. De que estou sempre ao seu lado. E que eu sempre serei uma parceira fiel a você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode colocar a aliança. Quase que não entra, hein, irmão? Agora a gente gostaria de estar orando. Vocês conseguem se ajoelhar aqui? Vou chamar os pastores para estar me ajudando a pôr as mãos aqui. O Reinaldo está meio de pastor jovem hoje. Bem, Henrique, Márcio. Nós vamos estar ao redor. Quem vai orar, na verdade, para eles é um casal que vai com a gente para o acampamento de casais. O Marcão e a Lília. É que eles não sabiam. Vocês podem vir aqui orar. Casamento surpresa aqui, ó, do Luciano e da Leonalda. Isso aí foi uma instrução dada pelo Juarez. Pai, nós te louvamos hoje pela vida desse casal, pela vida do Luciano,
Reinaldo, Senhor, pelos seus filhos. Eu peço, Senhor, que esse momento, Senhor, tu esteja, Senhor, derramando as tuas bênçãos, Senhor, a tua unção, a tua presença na vida deles, Senhor. Eu peço, Senhor, que tu estejas dando direção a cada área, Senhor, da vida deles. E que quando eles estiverem, Senhor, em atrito, Senhor, que haja perdão, que eles se amadureçam, Senhor, a cada dia. E que tu, Jesus, esteja presente na vida deles. Abençoa, Senhor, o lar, a casa deles. E que os vizinhos deles, Senhor, vejam neles, Senhor, a presença de Jesus. E que outras famílias, Senhor, possam vir a te conhecer pelo testemunho deles, Senhor. Então venha, Senhor, fazer diferença, Senhor. Nós te agradecemos porque somos uma igreja, Senhor, que podemos incluir, Senhor, as famílias. Nós podemos trazer a teus pés os teus filhos. E nós queremos, Senhor, pedir, Senhor, dai-nos dia após dia sabedoria, Senhor, como casais, para direcionar, Senhor, ó Pai, as nossas vidas e a vida de cada família nessa igreja. Em nome de Jesus. Amém. A gente não ensaiou essa saída, mas a gente coloca a música Em Minha Casa, eu acho, né? E aí os padrinhos saem e vão abraçando e deixam eles por últimos, porque depois eles precisam tirar foto com alguns visitantes que nós trouxemos. Ah, pode beijar a noiva. Isso. Conforme vai sair tocando, os padrinhos vão saindo. Vitória!
e alívio. Você consegue entender que casamento nasceu no coração de Deus e que família está no coração de Deus? Amém. Você crê nisso? Então você precisa abrir a Bíblia, 1 Samuel 30. Os líderes de célula, eu já deixei os esboços com o Danielzinho. Você pode pegar lá. Não tem problema. O tema da mensagem é lutando pela família. Super mega rápido. Falaram que a pregação vai ser super mega rápida. E diz assim o texto: 2 dias depois, Davi e seus homens chegaram a Siclag, cidade, e a sua cidade, quando ele havia estado fora. E os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá, atacado Siclag, e queimaram a cidade, e prenderam todas as mulheres, e não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e seus homens começaram a chorar, e choraram até ficar sem forças. As 2 mulheres de Davi, Aionã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmel, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor seu Deus lhe deu coragem, e ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ahimelech: traga aqui o manto sacerdotal para que eu possa consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus: o Senhor, devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles e você pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e seus 600 homens saíram, e quando chegaram ao ribeiro de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou o seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão, e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi, e deram ao rapaz comida, água, figos secos e os 2 cachos de passas. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer e nem beber, mas depois de comer as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: quem é o seu nome e de onde você é? Eu sou egípcio e sou escravo de um amalequita. Respondeu ele: o meu dono me deixou aqui há 3 dias porque fiquei doente. Nós invadimos a terra de Queretitas, a região do sul de Judá e o território do grupo familiar de Caleb, e queimamos a cidade de Siclag. Então Davi lhe perguntou: você pode me levar até onde os amalequitas estão? Sim, respondeu ele, se o Senhor prometer em nome de Deus que não me matará e nem me entregará ao meu dono. Então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi atacou e lutou até o anoitecer. E nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que, montando em camelos, fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos, todas as filhas dos seus homens e todas as coisas, grandes e pequenas, que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: esses animais são seus.
Aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com ele e haviam ficado atrás no ribeiro de Besor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas alguns homens ordinários e de mau caráter que tinham ido com Davi disseram: eles não foram conosco, por isso não lhe daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e seus filhos e ir embora. Mas Davi respondeu: meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou, Ele nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com uma bagagem deve receber o mesmo aquele que lutou na batalha. Davi fez ordem, uma lei, e até hoje ela é seguida em Israel. Quando Davi voltou para Ziclag, pegou parte que havia tomado dos seus inimigos, mandou para os seus amigos e líderes de Judá com esta mensagem: este é um presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. E aí vou parar aqui. Gostaria de perguntar para você, como é que Davi encontrou a cidade dele? Para quem não sabe, Davi ele tinha saído para pelejar. Ele nesse momento é o rei Davi. Na verdade, ele se torna rei agora, ele não é rei. E ele fugiu porque o rei Saul de Israel ficava perseguindo ele. Então ele falou assim: eu não vou mais viver no meio do povo de Deus, vou viver com outros povos. E ele vai para lá, perto dos filisteus. Um dos filisteus toma conta dele, dos líderes, dos príncipes dos filisteus, e ele passa a viver lá a sua vida. Só que aí tem uma guerra, todos os filisteus se juntam, e lá é dividido, acho que não tem enganado, em 5, 6 príncipes. Quando eles viram Davi, eles lembraram assim: poxa, esse aí não é aquele que o pessoal contava assim, olha, Saul matou milhares e Davi 10 milhares? É esse mesmo. Não, vamos deixar ele lutar não. Depois vai que ele veja que é o povo dele lá, ele se volte contra a gente, manda ele embora. Nisso Davi ele vai embora, volta com o seu exército, os chamados valentes de Davi, um número de 600 homens. Quando eles chega lá, a cidade de Ziclag, ela está em chamas. As suas mulheres e seus filhos foram tomados. Presta bem atenção. Você consegue imaginar alguém entrando na sua casa, tomando a sua família, levando embora, você sem saber para onde eles foram, o que vão fazer? No caso deles, eles vão se tornar escravos, porque se morre, acabou. Mas você imagina você deixar o seu seio familiar para se tornar escravo de alguém. Quando ele chega ao seu exército, o texto diz que ele chora até perder as forças. E a situação fica difícil para Davi, a tal ponto que aqueles que são seus soldados pensam até em matá-lo a pedrada. Mas dependendo da versão, vai dizer assim: que ele se reanimou no Senhor. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim: olha, o Deus de Davi lhe deu forças. Você consegue entender um negócio desse? No meio do caos, quando as coisas estão desandando dentro da sua casa, quando as circunstâncias não estão favoráveis, como é que você reage? Essa é a pergunta. Como é que nós reagimos quando o casamento não está bem? Como é que nós reagimos quando os filhos não estão andando no caminho do Senhor e nem andando conosco? Como é que você reage quando o seu lar começa a ser abalado pelas dificuldades financeiras? Como é que você reage quando as coisas lhe fogem do controle? Quando uma doença entra dentro da sua casa, como é que você reage? No caso de Davi, ele encontrou força no Senhor. Deus lhe deu coragem.
para poder sair disso. Eu gostaria de perguntar para você, quais são os problemas que as famílias encontram hoje? Falem aí para mim. Podem falar. Quais são os problemas que nós temos hoje nas famílias? Fala alto, meu. Financeiro. Relacionamento. O que mais? Drogas, bebidas, traição. O que mais que nós encontramos hoje? Quais são os problemas que as famílias são assoladas? Enfermidades. O que mais? Morte. Comunicação. Falta de amor. Tudo isso dentro das famílias. Como é que você tem reagido se caso isso tenha abatido você, tem chegado à sua casa? Essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar. Porque há várias maneiras da gente reagir. Uma das coisas que me leva a pensar nesse texto que eram 600 homens. Mas quando eles chegam ao riacho de Besor, eles já estavam cansados da viagem. Mas os homens lá não encontraram força para lutar pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua esposa. Os 200 homens de 600 ficaram. E aí talvez é o que me vem à mente: o que leva um homem a desistir de lutar pela sua casa? O que leva um homem a desistir de lutar pelos seus filhos? O que leva alguém a desistir de lutar pela sua família? Porque esses homens, diante do riacho, eles param. Eles entregam. Aqui diz por causa do processo. Quantos aqui já estão ficando sem forças dentro da sua família? Quantos aqui já têm pensado até em desistir? Porque lutam, mas a situação não muda. Gastam tempo, investem, se doam, mas a situação não muda. Nesse texto vai mostrar que tem dois tipos de pessoas: aqueles que vão lutar até o fim pela sua casa, ou aqueles que vão abrir mão na primeira tempestade que abalar a sua família. A pergunta é: qual dos dois você tem sido? Você tem sido aqueles que falam assim, recobram a força do Senhor e vão a pelejar? Ou você tem sido aquele que fala assim, olha, está muito difícil, acho que não vale a pena investir não. E eu gostaria de perguntar como é que a televisão ela tem influenciado a sua decisão. Como é que a televisão tem influenciado a sua decisão? Como é que os amigos têm influenciado na sua decisão? Você já parou para pensar nisso? Qual é a solução para o casamento com problema? Que a televisão mostra. Separa. Melhor, nem casa. Nem casa, porque eu não sei o que acontece. A gente está mal bem junto, mas se casar, meu filho, o negócio vai azedar. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Não, está muito bem, o negócio está bom aqui. Não vamos casar não, porque todo mundo que casa se dá mal. Ismael, quanto tempo você tem de casado? Filho, fala para nós. Você é o líder mais velho do Ministério de Casais. É o nosso guru. Ele é isso. É o pessoal que eu tenho que segurar, porque eles só dão mais trabalho para mim, filho. Fala aí, quanto tempo, filho? 29?
Minha idade. Ainda bem que o pessoal da internet não me conhece. Quantos anos, tio? Tem alguém que dá mais? Por aqui? 33. Aí, agora sim. 46? 36? 57? 47? Idade do Reinaldo. Você está vendo? Está aparecendo. Mas tu vê a cara de espanto? Não é? A cara de espanto que a gente... 47, 20, 30. A gente tem cara de espanto. Por que que hoje isso tem cara de espanto? Porque o nosso mundo fala o seguinte: troca, filho. Tá com uma de 40, troca por duas notinhas de 20. Troca. O filho está dando trabalho, meu, vai viver a sua vida, esquece o filho, meu. Você não pode se afundar com ele ou com ela. Deixa, abandona. A televisão nos ensina isso de maneira muito prática. Os nossos amigos que vivem através da televisão também. E olha que eu assisto televisão. Me fala uma novela que já não começa com um casal triste porque está casado. Me aponta uma novela que já não tem alguém feliz dentro do casamento e que a solução para isso é o garotinho de fora ou a garotinha de fora. E chega o negócio a nos enredar de tal maneira que no final a gente está torcendo, porque é mesmo aquele cravo, mas não merece ela. Aquela bruxa, ele não merece, ele é bonzinho demais. Ele precisa do Janiquim. Ela, hoje em dia o mundo está diferente. Ela precisa do Janiquim. Precisa. Olá, tá lá com o Janiquim sofrendo. Vai dar certo. E no final estamos até fazendo fígado para eles ficarem juntos, terminar o crapo, a capucha e ser feliz. E quantos estão entrando nessa? Eu vi um dado, uma estatística no Japão, está preocupando lá. Eu acho que o Brasil ainda não vai sofrer isso, não. Os jovens de lá não querem casar mais. Na verdade, está uma epidemia de celibato. Isso está se tornando um problema. Os caras não querem nem transar mais. Não querem. E eles já estão esperando, isso sai nessa semana, isso vai ser o fim do país. Porque já é uma população envelhecida. Aqui no Brasil a gente ainda tem bastante lenha para queimar, mas começa a primeiro em não querer constituir família, e não querer sustentar, e não querer se relacionar. As mulheres porque querem galgar cargos cada vez mais altos na vida profissional, então ficar em casa amarrado, submisso a alguém, isso não vale a pena. Os caras, porque lá você trabalha, ganha, mas você trabalha, então não tem tempo, nem para, por mais que trabalhe, não consegue nem se manter, então não querem arrumar responsabilidade para si. Eu lembro, acho que do pastor Cláudio Goulart, ele foi num retiro de adolescentes, de jovens, e ele perguntou para a galera se a molecada queria casar e tal. Uma boa parte já falou que não queria isso no Brasil, porque dá muito trabalho.
Na verdade, eu penso que nós somos a única instituição que está falando que o casamento vale a pena. Que a gente celebra um momento como esse, que vibra quando os casamentos começam a se ajustar, que o negócio começa a andar. E eu posso falar para você, eu já disse muitas vezes aqui, a primeira decisão mais importante da minha vida foi entregar a minha vida a Jesus. Isso não tem preço. Mas a segunda decisão mais importante foi casar na minha vida. Vamos fazer 17 anos. Ai, caramba, sei que tem. Isso é ponto. Retiro de casais. Você tem que saber essas datas de cor. Senão dá zebra na lua de mel. Somos os homens mais felizes dessa terra. Porque eu tenho meu Deus e pela família que Ele tem me dado. E vale lutar por ela. Eu fico imaginando que se eu tivesse nesses caras com Davi, eu seria um dos primeiros a não desistir de minha vida. Mas sabe por quê? Porque casamento eu entendo que nasceu no coração de Deus. Agora o casamento ele só se fortalece se você traz Deus para fazer parte da sua história. Porque se a gente não trouxer Deus para fazer parte da nossa história, não vamos conseguir levar um relacionamento até o fim. Porque é difícil, filho. A mulher pensa diferente do homem. Totalmente. O homem pensa diferente da mulher. Demais. Hoje estava ministrando os líderes, né? Da célula. Eu falei assim, olha, uma das diferenças que eu chamo a atenção é essa. A mulher, quando ela está falando, o que ela espera do outro? Ele ouça. Para nós, homens, nós já pensamos assim, por onde a gente ouve? Então, ela está falando, você está ouvindo. Fazendo isso serve? Por que não? Hã? Ela quer que olhe. E de vez em quando você tem que fazer assim, E ela joga pedra, você está entendendo? E aí se você nessa hora entrou no caixinha do nada, que o homem você fica olhando muito fixo, ele entra na caixinha do nada e começa a descansar, e daqui a pouco ela está falando, ele está firme, daqui a pouco ela, você entendeu? Entendi. Repete aí. Isso elas vieram adquirindo com a evolução. É assim ou não é? Meu Senhor. A gente ministra um monte de retiro de casais, para casais. É uma loucura. Os dois pensam diferente. Como é que se mantém então? É só pela graça e a misericórdia do Senhor. Só. Não tem jeito. Não tem jeito se você não trazer Deus para a sua vida. Não tem, como eu falei até no casamento. Quando a gente começa um relacionamento, a coisa mais interessante, ela vai começar na paixão, no amor. Você, cara, você não olha os defeitos, você só olha só as coisas boas. Você passa por cima. Você ama, você quer estar ao lado o tempo todo. Está em casa. Aí você começa a ver que a pasta não é apertada no final, que o outro aperta na metade. Que a toalha não fica estendida retinho, ela fica acumulada na cama. Vai passando o tempo, sapatos no meio da sala, porque eles não sabem andar sozinhos até o armário. Como é que fica? Como é que arruma esse negócio? Eu, quando casei, gente, vou falar para você, eu pensei que todas as roupas já haviam passado. Minha mãe sempre fez tudo. Eu descobri no casamento que a roupa não se passa sozinha. Que alguém tem que usar um ferro. Aí eu fui apresentado ao ferro quando casei.
E quando a gente não é casado, é interessante. Você fala assim, puxa, eu estou com fome. Minha mãe ouviu, no meu caso, viu um prato pronto. Eu pensei que isso era o prato feito. Aí você casa, também tem prato pronto sim, dormir capricha. Mas tem hora que você tem que fazer um rango, fazer arroz, feijão. Ei, Jesus amado, que mundo é esse? Eu não estou acostumado. E um precisa do outro para poder manter a casa, para a casa poder se manter. Você consegue entender isso? Consegue entender? E quando vem os filhos? Como é que o pai reage para os filhos, gente? Quando ele nasce, coisa linda, maravilhosa. Como é que a mãe reage? O que o Valque está sofrendo agora? Que antes o Valquinha ele era o centro das atenções, filho. Camila para ele, cafuné, podia deitar no colo dela. E agora? Qual o nome do guri mesmo? Rafael. O colinho é de quem agora, filho? E as noitadas dos casais? Vamos rapidinho. Deus do céu! E aí daqui a pouco ele tem que chegar a pegar o casal e falar assim, filho, ó, ele também é importante. Na verdade ele veio primeiro. Precisa ajustar as coisas. Os filhos têm uma ordem. Quando a gente desestabiliza essa ordem, acabou, não é casamento. Primeiro vem o cônjuge, o filho vem depois, sempre. Sabe por quê? Os filhos nós não criamos para nós, porque um dia eles vão tirar as asinhas de fora e vão embora. Quem vai ficar contigo no final é a tua parceira, teu inimigo aí. Como diz o Pantote, até o fim. Vai chegar um dia que só é noivinho, eu já estou contando. Por quê? As coisas nós invertemos. A família hoje está sem padrão. E aí se torna muito mais fácil você parar no caminho, você desistir, você adulto. Mas a gente está falando sobre lutar pela família. Então qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Primeiro, buscar força quando estivermos desanimados no Senhor. É no Senhor que vai nos dar força. É Ele, quando a gente não saber o caminho tomar, que vai nos direcionar. É Ele que vai nos ensinar a lidar com o outro. É Ele que vai nos mostrar que, olha, puxa, em vez de eu revidar, eu vou amar. É através dele. É só através do amor dele que a gente aprende. Eu lembro que teve um dia desses aí, eu tomei uma resposta de uma filha minha que eu fiquei meio sem. Rapaz, aí doeu o coração. Fiquei pensando, a outra já falou, não, ela ficou da boca para fora e tal, tentando dar uma amenizada. Daquela, seja daquela quebrada. Eu falei, caramba, essa aí eu não esperava não, tá tão cedo. No coração eu já vi assim, caramba, agora eu vou pegar filho. Pô, sou mó bonzinho. Ah não, isso aí eu não vou deixar passar não. É mais fácil se achegar àquela que é mais amorosa, não é? Não é mais fácil eu pegar e falar assim, puxa, aquela que eu tomei, falar assim, ai, é melhor agora eu concentrar nessa aqui. Naturalmente nós não fazemos isso. Mas eu vou para que a palavra de Deus me ensina. Ela me ensina que eu devo amar o amor de Jesus, o amor sacrificial, o amor que nada espera em troca. Então como é que você reparte isso? Agora
que eu vou amar mais, agora que eu vou beijar mais, agora que eu vou pegar a bola, agora que eu vou servir, agora que eu vou acompanhar. Isso é só a palavra de Deus que ensina. Por quê? Porque nós temos um Deus que demonstrou o seu amor por mim e por você, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente o rejeitando, cuspindo sobre a sua face, mesmo a gente tomando as decisões segundo o nosso coração, mesmo optando em não querer caminhar com Ele. A palavra de Deus diz que o amor dele não muda. O amor de poder entregar a sua vida, mesmo quando o filho, mesmo quando uma esposa não corresponde. É o amor de Deus. Por isso que a força ela tem que vir do Senhor. E diz que Davi, ele cobrou o ânimo, ele teve coragem de Deus sobre a vida dele. Eu quero dizer, se você está passando por um momento difícil, eu quero lhe convidar a buscar ânimo, força no Senhor. A segunda coisa para você lutar pela sua família, para você guerrear por ela, é buscar orientação. O que ele faz? Ele manda chamar um sacerdote e lançar sorte. O que eu devo fazer? Eu devo ir lá buscar os caras? Eu devo ir lá lutar? Eu vou alcançar a vitória? Ele não foi segundo o conselho dos seus soldados, ele não foi segundo o conselho do seu coração. E quero dizer para você, não ande segundo o conselho do seu coração, nem segundo o conselho dos seus amigos, nem segundo o conselho que a televisão lhe ensina, nem segundo o que todo mundo está fazendo, mas vá buscar os conselhos de Deus para a sua vida. E os conselhos dele estão aqui nesta palavra. É Ele que vai nos mostrar como devemos ser, como eu devo amar, como eu devo perdoar, como eu devo agir. Eu não posso andar segundo o meu coração. E Davi, ele teve a oportunidade de tentar reagir, buscando a sua própria força, ou melhor, tomando as direções para a sua vida. Mas sabe o que ele faz? Traz o sacerdote, porque eu quero saber se eu posso ir ou não. Eu preciso saber o que Deus fala, e eu só vou fazer aquilo que Ele fala para a minha vida. Aqueles que querem lutar pelos seus casamentos, não andam segundo o seu coração, não andam segundo a sua vontade, mas andam segundo o que a palavra de Deus mostra como deve ser. Mas ela não se encaixa nesses padrões do mundo atual. Não importa, ela prevalece, ela permanece, e é através dela que devemos nos orientar. Não é segundo a nossa vontade, porque segundo a nossa vontade, eu só vou fazer se eu quiser, não me importa com o cônjuge, só se, eu só vou fazer se ele fizer primeiro, isso eu não quero, isso é ruim, não dá, e vai. Mas poxa pai, não, eu não gosto, mas ele gosta e você não vai fazer? Não vou, eu não gosto, não. Estou cansado de ouvir isso. Olha que eu aconselho tantos casais fora, dentro e fora da igreja, da nossa igreja. Tem amigos que são fora. Aqueles que lutam, buscam orientação do que a palavra de Deus fala e obedecem, abrindo mão dos seus caprichos, abrindo mão da sua vontade, abrindo mão do senhorio da sua vida. Porque a partir do momento que você não abre mão, então você é o dono do seu lar, você é o dono da sua casa, você é o dono da sua vida. Mas nós rendemos a nossa vida a Jesus. Isso quer dizer que nós não somos mais donos de nada. E se for para a vontade dele, eu tenho que demonstrar amor. Se for da vontade dele, eu tiver que andar mais uma milha. Se for da vontade dele, eu vou fazer. Aqueles que lutam pela família, obedecem, buscam orientação de Deus na palavra e põem em prática. Aqueles que lutam pela família encaram as lutas crendo que a vitória vai vir. Mas está demorando, meu filho não está mudando, minha filha não está mudando. Qual é a tendência nossa? Já abandonar, não é? Às vezes você vai incentivando, você vai cobrando, e a gente pensa que por causa da cobrança as coisas vão sair. Eu gostaria de levar você a pensar numa
cobrar sim, mas começa a dar amor, começa a retribuir em amor, começa a dar a segunda milha, amando, servindo, sendo firme, sendo duro. Adolescentes precisam de limites, crianças precisam de limites. Nós temos dois problemas no Brasil: a época da ditadura, onde a disciplina era severa demais, oprimia, machucava aqueles que estavam sendo disciplinados por ela. Por aí depois é interessante que a psicologia ela também muda. Nesse momento isso aí ela apoiava, ser firme. Aí depois os filhos dessa ditadura, os filhos que foram criados nesse regime, na área da educação, é interessante, porque eles agiram de duas maneiras: ou foram tão ruins quanto os pais e reproduziram aquilo que viveram, ou falaram assim: não, meu filho vai viver diferente, vou deixar ele fazer o que ele quiser. E aí vem a geração que toca fogo no índio, toca fogo no mendigo, que ninguém consegue dominar, fazem o que querem sem limite, porque eles mandam, eles reivindicam, eles fazem o que eles querem, e os pais vão aceitando, mesmo sustentando. E aí, retrocedendo um pouco, falaram assim: olha, a gente tem que dar liberdade, mas também tem que estabelecer limite. É interessante, a Bíblia sempre falou isso, que a disciplina ela visa a restauração, não a punição. Instrui o seu filho no caminho que ele deve andar, para que mais tarde ele não venha se desviar. O problema da adolescência é que muitas vezes os pais não gastam tempo na infância e aí vão correr atrás deles depois. Trabalho com adolescentes agora, graças a Deus, o Rodrigo que está cuidando da molecada para mim. Mas já são uns 17 anos por aí. Desde quando era adolescente que a gente trabalha juntos. E a maior dificuldade que eu vejo neles é que às vezes precisam de pais presentes. E os pais pensam que dando conforto, os pais pensam que dando presente, pagando viagem, os pais pensam que isso vai substituir a presença deles no lar. Você sabe qual é o maior mal dessa geração, para a gente que trabalha com jovens e adolescentes? É que nós estamos cheios de adolescentes que são órfãos de pais vivos. Eles têm pai, têm mãe, mas os pais não amam eles. É a geração são pais que são até bem sucedidos, que abriram mão da casa, atrás do seu sonho, e esqueceram que o maior sonho de Deus que poderia dar são os seus filhos. Porque a palavra de Deus diz que eles são herança do Senhor. A custo de que estamos perdendo nossos filhos. Você quer lutar pela sua família, você precisa encarar as lutas, sabendo que Deus vai dar vitória, que Ele vai estar contigo. Então eu quero falar para você nessa noite muito firme contigo. Deus está ao nosso lado, e a palavra dele diz: agindo Ele, ninguém pode impedir. Não há quadro que não possa se reverter, não há história que não possa mudar. Se nós dobrarmos os nossos joelhos, se nós clamarmos o Senhor, Ele vai responder. Mas a oração, dentro dessa palavra, ela é uma composição de duas palavras: orar e ação. Não adianta eu orar e não dobrar o meu joelho, não adianta eu orar e não buscar o que a Bíblia fala a respeito do relacionamento, não adianta orar se eu não servir, não adianta orar se eu não perdoar, não adianta orar se eu não caminhar junto, não adianta orar se eu não for presente. Quer alcançar a vitória de Deus para a sua vida, sobre a sua família, precisa lutar. Quanto tempo você tem passado em família? Aqueles que lutam pela família vão até o fim sem nunca desistir. Eles não param, não param.
eles vão até fim, mesmo enquanto os outros estejam falando assim, olha, muitas vozes falando, não vai dar certo, não vale a pena, você pode abrir mão. Aqueles que andam por fé, aqueles que andam como Deus deseja, falam assim, olha, não vou me entregar, a palavra final ainda era do Senhor. Eu lembro de uma história que eu já devo ter contado aqui, que eu li alguns livros, nem lembro mais qual, e eu encerro com ela. Havia um pai que sempre orou pela salvação do seu filho, sempre orou pela salvação do filho, investiu a vida orando, e o filho, meu Deus, perdido, ficou distante, mas ele morreu crendo que Deus ia fazer um milagre, que Deus ia salvar o seu filho. A história diz que quando ele estava no caixão, no culto fúnebre, o pastor pregando, o filho entrega a vida a Jesus. Precisamos ter membros da família que, independente das circunstâncias do mundo, permanecem fiel ao Senhor, lutando por ela, orando, apresentando a família do Senhor. Quando Davi vence, ele vai repartir até as bênçãos da batalha, até com aqueles que pararam no caminho. Muito interessante. E diz que alguns homens mal falam, não, só devolve os filhos, eles não merecem porque eles não lutaram. Davi fala, não, sabe por que nós vamos dividir? Porque a vitória, quem foi que nos deu foi o Senhor. Você quer romper em fé na sua família? Você quer ver ter uma família vitoriosa? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Nós vamos clamar a esse Deus, vamos começar a lutar pela nossa família em oração. É tempo de Deus para nós. Temos ensinado que temos que orar, temos que estar diante do Deus da nossa vida, do autor e salvador da nossa vida, e é através dele, somente dele, que as famílias vão se tornar saudáveis, famílias frutíferas, famílias que abençoam não só a sua casa, mas que abençoam outros lares. Você crê que a sua família pode ser um canal de bênção nesse mundo, que está sem padrão, que não sabe como criar os filhos, que não sabe como tratar as pessoas dentro do seu relacionamento? Você crê que é tempo de Deus para restaurar? Então começa a orar pela sua casa, começa a orar pela sua família, e se a sua família tem andado no caminho do Senhor, melhor ainda, mas coloque o seu coração, porque essa vitória não é sua, essa vitória é do Senhor. Então começa a clamar, começa a interceder, busque ao Senhor, apresente o seu filho diante do Senhor, apresente a sua casa diante do Senhor, apresente a sua vida para se tornar uma melhor mulher, um melhor homem dentro do lar, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho. Coloca a sua história diante do Senhor. É tempo de clamarmos pelas nossas famílias, é tempo de lutarmos, de falarmos, nós vamos até o fim, não vamos aceitar a derrota, queremos profetizar salvação na nossa casa, queremos profetizar famílias e lares restaurados, queremos profetizar lares fortalecidos no Senhor. É tempo de Deus. Queremos lutar, mas não oramos, queremos lutar, mas não buscamos a Deus. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de clamar a Ele, porque a família é dele. Ele tem nos entregado para cuidarmos dela. Aonde você tem andado? O que precisa mudar? Você tem investido em família, em congressos, você tem investido em acampamentos, você tem investido em encontros, você tem investido em escola de paz, você tem procurado ser um filho melhor, uma filha melhor, ou você é daqueles que não precisa lutar pela família porque já sabe tudo? Venha conquistado por aqueles que dependem do Senhor, e procura o Senhor para salvação.
Procure o Senhor para poder amar. Procure o Senhor para poder perdoar. Procure o Senhor.